Pergunto: o que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Salmos 8:4. Boa tarde com Jesus, amados do Pai. Aqui é a Tilata lá do Comunhão com Abba, e nós estamos fazendo uma série de estudos sobre o design da mente. E hoje nós iremos falar sobre revelando a mente de Deus. Mas antes de começar, eu gostaria de nós orarmos juntos. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Obrigada por enviar Jesus por nós. Obrigado por derramar o teu Espírito Santo. Nos ensine todas as coisas. Que haja luz sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, os pensamentos de Deus sempre foram e sempre serão a respeito do homem. E esse entendimento ele foi fixado no céu desde a criação do mundo. Jesus humanamente ele veio da linhagem de Davi, contudo Davi profetizou inúmeras vezes sobre a vinda de Jesus como Messias, como Cristo, como Rei ungido, como Salvador da humanidade. E esse verso que eu mencionei para vocês no início do vídeo de Salmos 8:4, ele é muito bem explicado e repetido por Paulo em Hebreus 2, como uma explicação de que a mente de Deus sempre foi a respeito do homem. Deus nos ama e por isso o amor imensurável dele nos alcançou através de Jesus, quando Deus deu o melhor dele para nos restaurar ao princípio de todas as coisas. E por isso o profeta Jeremias diz o seguinte: em Jeremias 29:11, o Senhor diz: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Veja bem, planos de nos dar esperança e um futuro. A palavra de Deus, ele é o firmamento da criação, ele é o firmamento da existência. Portanto, nada na terra ou debaixo da terra mudaria ou muda a mente de Deus a nosso respeito. Jesus morreu por nós e ele nos amou muito antes da nossa existência. E por isso lá em Isaías 46:10 ele diz o seguinte: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Veja bem, a mente do Senhor muito antes da nossa existência era de nos dar um propósito, de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro e não de nos causar dano. Mesmo aquelas pessoas que morreram antes da vinda de Jesus, elas ouviram as suas palavras, porque o próprio Jesus desceu às profundezas e pregou aos espíritos em prisões, e ele pregou a maravilhosa salvação e redenção a cada um daqueles espíritos que estavam nas prisões. Ele abriu as portas das prisões e você pode conferir isso em 1 Pedro 3, de 18 a 22. O evangelho foi pregado mesmo àqueles que estavam nas prisões antes da vinda de Jesus, para que cada ser humano seja julgado de acordo com a justa justiça de Deus. A mente de Deus nunca foi de enviar o homem para o inferno. A mente e os pensamentos de Deus nunca foram de nos fazer morrer, mas nós mesmos geramos sobre nós as consequências da nossa desobediência. Quando nós lemos o livro de Gênesis 1:27, a Bíblia relata que o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. E lá em Gênesis 2:15 nós vemos que o Senhor criou um jardim no Éden e ele colocou o homem naquele jardim. E ali Deus dá um comando para o homem. Ele disse: olha, você pode comer de todas as árvores do jardim. Tudo que o Senhor fez já era bom, já era perfeito e agradável. Mas aqui Deus dá um comando. Ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Eu quero te fazer uma pergunta. Se eu viro para você, coloco um prato de comida na sua frente e digo: se você quiser, você pode comer essa comida. Aqui eu estou te dando uma opção, eu estou te dando um livre-arbítrio dizendo, se você quiser,
você pode comer. Agora, se eu coloco esse prato de comida para você e digo, não coma, eu não estou te dando uma opção, eu não estou te dando um livre-arbítrio, eu estou te dando um comando, eu estou dizendo não coma. Todo comando, ele tem duas vertentes, obediência ou desobediência. E o que o homem fez? Ele desobedeceu ao comando do Senhor. E o Senhor disse que no dia que ele comesse, ele morreria. Contudo, lá em Gênesis 3, o Senhor vem com uma solução maravilhosa. Ele diz o seguinte: eu porei inimizade entre você e a mulher. Ele fala para a serpente, para o enganador. E entre a sua descendência e o descendente, a semente, Jesus Cristo. E ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O amor e as misericórdias de Deus nos alcançam e nos alcançaram desde a fundação do mundo. Mesmo através da desobediência de Adão e a alma de Adão começar a morrer, o Senhor ali trouxe um plano de nos dar esperança e um futuro, enviando Jesus Cristo como a semente celestial, o descendente celestial. O pecado do homem nunca mudou a mente de Deus. E por isso lá em João 8,51, Jesus diz o seguinte: asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus foi, Ele é e sempre será a face manifesta da mente e dos pensamentos de Deus. Jesus, Ele é o descendente, Ele é a semente. E o propósito da semente é o corpo. E o propósito do corpo é o espírito. Em Êxodo 33, nós vemos algo tão peculiar. Moisés vira para Deus e diz: Senhor, mostra-me a tua face. Você vê isso lá em Êxodo 33, no verso 18 a 19. Eu te encorajo a dar uma lida. E ali o Senhor responde para Moisés o seguinte: olha, Moisés, você não pode ver a minha face, mas farei passar diante de você toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A glória de Deus é a plenitude da sua presença. Eu vou dizer mais uma vez isso para você. A glória de Deus é a plenitude da presença dele. E a face de Deus é Jesus Cristo. Contudo, Moisés não podia ver a face de Deus porque até então o Espírito de Deus não havia sido derramado dentro do homem. Jesus ainda não tinha vindo à terra como filho do homem, como o descendente, como a face manifesta de Deus, como a face do Deus invisível. A Bíblia ela narra uma trajetória, uma história de batalha entre sementes. A semente de Deus, o descendente Jesus Cristo, e a semente de Satanás, a semente da serpente, o pecado e a morte. Mas em Deus, todo fim é um começo. E ele buscava um coração obediente para gerar a sua semente na terra. E por isso, lá em Lucas 1, de 26 a 35, nós vemos a história da concepção de Jesus no ventre de Maria através da semente do Espírito de Deus, através do sobrenatural de Deus. E a semente de Deus se manifestou na terra. E essa semente é o corpo de Jesus Cristo, cheio do Espírito de Deus. A mente de Deus define os padrões da existência da humanidade. Por isso que lá em Hebreus 10, de 5 a 7, disse o seguinte, que quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. E lá em Colossenses 1, a partir do verso 15, Paulo relata que Jesus era a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. E ele vem tecendo uma explicação maravilhosa sobre Jesus ser a promessa que veio do Senhor para restaurar a mente de Deus em nós, para nos restaurar a Deus. A mente de Deus é te conceder paz, vida e vida em abundância, é te santificar e te edificar nele, é te fazer corpo e morada do Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Deus fez de Jesus corpo
semente para multiplicá-lo em nós, a fim de nos casarmos com o Espírito de Deus e sermos um com Deus. Não é a respeito de você andar com Deus, de você e Deus, mas é a respeito de você ser um com Deus. Por isso, Deus, ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. E como eu disse, todo fim tem um novo começo. A crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo marcou o fim de uma geração adâmica, gerada através da semente da serpente, e deu início a uma nova geração adâmica vivificada pelo Espírito de Deus. Em Gênesis nós vemos que o homem, ele era alma vivente, e nós vemos isso em Gênesis 2:7, que diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Contudo, através da semente de Deus no corpo de Jesus Cristo, o homem se torna espírito vivificado. E nós vemos isso em João 20, 21 a 22, que diz o seguinte: novamente Jesus diz: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Lá no início, Deus soprou o fôlego da vida sobre o homem e ele se tornou alma vivente. Agora, a essência de Deus, o Espírito de Deus, a semente de Deus veio Jesus Cristo. E ele agora sopra sobre nós o sopro do Espírito Santo. E nós deixamos de ser apenas alma vivente e nos tornamos espírito vivificado. Aleluia! A mente de Deus é a teu respeito. Ele fez tudo por você. E a cada dia Ele permanece te amando, cuidando e ansiando que você seja um com Ele. Te convido a fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo. Diga comigo: Deus, eu quero ser um contigo. Renova minha mente pelo teu Espírito e me conceda a mente de Deus. Lava-me e eu serei limpo. Unge-me com a presença do teu Espírito Santo, para que eu seja um contigo. Em nome de Jesus. Amém. Creia e receba em nome de Jesus.